Olá, gente. Boa tarde. Estamos começando aqui um Radar Acesso. Fui até olhar para ver se meu microfone estava no mute, porque sempre é assim, né? A gente começa a falar quando percebe está no mudo. O nosso radar, ele ocorre todas as terças e quintas, eventualmente não ocorre às quintas-feiras, mas é um encontro que é sempre relevante para a nossa associação, para os nossos associados. Esse encontro é gravado e disponibilizado no YouTube, onde muita gente vai lá assistir, vai ver como é que estão as coisas. E a gente, aos poucos, o pessoal vai chegando também, algumas pessoas que querem participar, querem perguntar, vão participar ao vivo. Mas o importante é passar o recado aqui, e isso fica para a posteridade. Gostaria de dar as boas-vindas, então, ao João Pedro Brasileiro. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E o Jaci, que deu, o nosso diretor, que deu a ideia, que deu o insight, que sempre, tudo que o Jaci fala é de boa qualidade. Né, Jaci? É sempre especial. Não, Vou obrigado deixar aí aí... pelo espaço aí. Eu achei assim um projeto fantástico aí, que eu vou deixar o Pedro explicar, não vou dar uma de spoiler agora, mas assim, como diretor da SESC, acho que é um assunto que é latente, que a gente precisa se aproximar, não só porque fala de tecnologia, mas também fala do ecossistema socioambiental, e não só do Brasil, mas da América Latina, que permite a gente ter uma visão bem mais ampla do que está acontecendo no nosso, eu diria, continente americano aqui, né? Que a gente tem quase uma língua comum. Eu até, depois eu vou procurar saber melhor, porque a ideia dele fazer hubs para mais de associações e grupos nos interessou. Mas vamos deixar, ver o que acontece. Tá bom? Então, por favor, fique à vontade. Então, tá bom. Eu queria dar as boas-vindas ao Pedro aí, João Pedro, agradecer aí a participação dele. E a ideia é que ele possa compartilhar um pouco do que é, né, o Innovation Latam, no primeiro momento, e depois detalhar um pouco desse projeto que está sendo feito em parceria com a Fundação Dom Cabral. Então, nesse primeiro momento, João Pedro, você poderia colocar para a gente o que é o Innovation Latam, qual é a sua experiência, o que você tem avançado com essa sua proposta no mercado, aí, nos ecossistemas de inovação de várias empresas do Brasil. Legal. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade aí, acesso para o Jaci. Vai ser muito legal contribuir aí com um pouquinho do que a gente sabe e compartilhar mais sobre o projeto com vocês e com os associados, né? Respondendo a sua primeira pergunta, Jaci, em relação ao que é o Innovation Latam, eu acho legal falar que o Innovation Latam, a gente auxilia empresas, governos e academia a se conectar com startups em toda a América Latina, né? O que a gente faz na veia mesmo é desenvolver hubs de inovação, de negócio para todos esses players que a gente falou, e com isso a gente cria um canal para fomentar o relacionamento, né? A gente sabe que hoje mais do que nunca temáticas relacionadas à inovação são muito importantes e que as startups estão no centro de tudo isso, auxiliando empresas a inovarem, governos a atenderem melhor o público e a academia a entender quais são as tecnologias que estão despontando aí ao redor do mundo. Não, bacana. Agora, curiosidade minha, João Pedro, por que América Latina? Você, enfim, já se posicionou logo cedo, inclusive o próprio nome já se posiciona, né, em termos de problemas regionais. Por que a América Latina? Não, legal. O Innovation Latam, a gente é como se fosse uma startup. Nossa história é exatamente a de uma startup. Então, começamos em 2016 como uma premiação para fintech. Era Fintech Awards Latam. E o Latam foi exatamente pelo potencial e pela necessidade que a gente viu de integrar todos os países da nossa região. A gente sabe que temos muitas similaridades, dores e desafios entre todos os países da nossa região, entre muitos países da nossa região, e que ainda falta muita conexão, principalmente entre o Brasil e os países hispanohablantes, por assim dizer. Mas a gente sabe que a necessidade de gerar negócio existe de todos os lados e que, uma vez que isso é feito, os potenciais de ganho eles acontecem para todos os lados.
Então, essa foi a ideia, né, de criar esse projeto, já lançar ele como América Latina. A gente entendia o potencial de negócio que existe na nossa região. Começamos, como eu estava falando, em 2016 como uma premiação de fintech para a América Latina e de lá para cá viemos evoluindo, né? Por isso que eu falei que igual uma startup, sempre atendendo o que o mercado, para onde o mercado estava puxando. Viramos Innovation Awards Latam e no final do ano passado lançamos a nossa plataforma Innovation Latam, que fomenta a conexão entre startups e empresas aí. Bacana. Antes de fazer a próxima provocação, queria dar as boas-vindas aí ao Luiz Otávio Lima, do Instituto da Criança. É um prazer, Luiz, estar conosco. Ao professor Vitor Almeida, o colega Vitor Almeida. Bom estar aqui conosco, Vitor. E a ideia é assim, a gente está fazendo uma conversa, isso é uma conversa, é um bate-papo com o Pedro, dentro da sua, enfim, iniciativa aí do Innovation Latam, e principalmente no objetivo aí de entender o iMact, que é realmente uma proposta de mapeamento de pesquisa na América Latina toda, para a gente poder compartilhar conhecimento com todos nós aí. Tá? Então, se sintam à vontade de fazer perguntas, de interromper o João Pedro. O João Pedro está aqui justamente para compartilhar a sua experiência aí e falar um pouco aí sobre essa pesquisa na América Latina. Tá? João Pedro, podia dividir com a gente, até onde você puder, logicamente, dentro dos seus contratos de confidencialidade, quais são as empresas no Brasil que já aderiram à sua plataforma de Open Innovation? Legal. A gente tem trabalhado com diversas empresas de todos os setores, aí eu digo de todos os setores e de todos os perfis, como eu comentei, com o objetivo sempre de fomentar o mercado. Tem alguns cases que são legais da gente destacar. Acho que a Prefeitura de São Paulo é um deles. A gente está fazendo um grande mapeamento para a Prefeitura e criamos aí um canal de inovação para todas as clean techs, que são startups ligadas ao verde, à economia sustentável, se conectarem com São Paulo. A gente está auxiliando Furnas, né, a conectar com startups em todo o Brasil para resolver as mais diversas dores internas que tem. A gente já ajudou também a Pascoaloto, a rede de farmácias Panvel, e agora a gente está com esse mega projeto aí que vale destacar com a Fundação Dom Cabral. Bom, bacana. Então vamos falar um pouco do iMact. Qual é o objetivo? Como é que você, de certa forma, conseguiu essa parceria com a Fundação Dom Cabral? E como é que está o projeto, né, até o momento? Legal. O iMact ele é fruto dessa parceria que a gente fez entre o Innovation, o professor Fábio Salum, da Fundação Dom Cabral, e ele é um projeto que não surge esse ano, né? No ano passado, o Fábio e a equipe dele conduziram um grande estudo no Brasil para startups de impacto ligadas a leapfrogging. Leapfrogging é quando você tem um salto, né? Você dá um pulo em uma etapa, por exemplo, de tecnologia e acaba gerando benefício. Por exemplo, vou dar um case. Hoje, vamos supor que tem um país que utiliza dinheiro. Ao invés de passar para o cartão, esse país pula e começa a usar criptomoeda. Então, você teve um leapfrogging de tecnologia. Então, o que o Fábio fez no primeiro estudo, né, a primeira etapa do iMact, foi identificar as startups no Brasil que estavam gerando impacto e que tinham causado, de alguma forma, um leapfrogging no setor em que atuavam. Esse projeto ele deu super certo no ano passado, acho que foram 157 inscritos no programa que estava sendo conduzido, e por meio de uma parceria e de conversas que a gente teve, chegamos à definição de, por que não fazer isso com a América Latina, né? O professor e a equipe dele já tinham desenvolvido uma metodologia, né, respaldada. O Innovation Latam tem impacto em toda a América Latina e no ecossistema de startups. Então, o que a gente fez foi juntar as forças para criar essa versão aí 2020 do projeto que visa engajar startups de impacto socioambiental. Não, bacana. Existem investidores e executivos participando, né, desse processo como um todo. Você poderia dizer quais são os papéis, né? Por que vocês resolveram convidar também executivos já desde esse levantamento, fazer com que eles participem desde o início?
Interessante. Como que funciona o iMact? Eu acho que eu vou até dar um passo para trás, já para explicar o que é o iMact. Eu acho que justifica a participação dos executivos. Fica à vontade. O iMact, ele não é uma competição, ele não é um ranking. O que a gente desenvolveu foi um selo para qualificar todas as startups na América Latina que estejam gerando e mensurando o impacto que elas geram. Então, estamos convidando as startups a se inscreverem, elas vão responder um formulário desenvolvido com a metodologia do professor Fábio. Uma vez que essas startups respondem, elas começam a passar por algumas etapas e, no final, todas as startups que provarem que estão mensurando o impacto que geram, ligado às 17 ODS, elas vão receber esse selo. Tá? O objetivo desse selo, no final, é fazer com que essas startups que estão focadas, as boas startups do mercado, que tenham recebido o selo, se conectem mais facilmente, tanto com empresas como com investidores. Tá? Por que isso? Hoje a gente vê, de novo, acho que eu vou até repetir, mas a gente vê muito a tendência crescendo do relacionamento com startups, tanto para programas de inovação aberta como para investimento. Os investidores hoje querem botar dinheiro, o capital de risco está indo para a startup. Paralelo a isso, a gente também vê crescendo muito a tendência e a importância de iniciativas ligadas a impacto. Você tem a carta do CEO do BlackRock, que fala que só vai se relacionar e colocar dinheiro com instituições que tenham impacto. Você tem empresas que estão começando a se mover nesse sentido. Só que no meio desse turbilhão de informação, de startups surgindo, necessidade de impacto, fica uma fumaça e uma zona cinzenta que muita gente não consegue identificar quem realmente é uma startup de impacto, como que eu vou me relacionar, e as melhores iniciativas acabam se perdendo. Então, o que a gente está fazendo com a Impact é qualificando as startups que geram impacto. Porque assim as empresas vão saber, putz, eu preciso me relacionar com startups de impacto para operar, para melhorar a minha gestão de resíduo. Deixa eu ver quem realmente está mensurando o impacto, quem não é oba-oba, quem já está com seu case comprovado. E aí, por meio do selo Impact, que a gente vai divulgar todas as startups qualificadas, essas empresas vão poder ir atrás e pincelar para começar a se relacionar com esses empreendedores. E por que a gente está colocando investidores, e aí voltando para a sua pergunta, Jaci, por que estamos colocando investidores e executivos? Esse projeto ele tem uma metodologia que foi desenvolvida, demoramos alguns meses aí para fechar o melhor formato. E esse formato ele envolve a inscrição das startups, uma primeira avaliação nas respostas das startups, as startups qualificadas vão passar por uma etapa onde vão ser entendidos melhor quais são os resultados que cada um está mensurando. E a terceira etapa, que é a etapa final, é onde a gente convida executivos das principais empresas, investidores mais variados do mercado latino-americano para avaliar as startups que estão se qualificando. A gente entende que uma certificação dessa, ela, apesar de estar respaldada pela Fundação Dom Cabral, pelo Innovation Latam, ela não pode ser uma decisão ali, vamos dizer, unilateral. Então, a gente sabe a importância que tem de convidar executivos para darem sua opinião e avaliarem com uma outra visão mais técnica as startups que estão se inscrevendo. Então, por isso que a gente já tem aí mais de 60 líderes de empresas que vão avaliar as startups para conseguir dar garantia e a certeza de que as startups qualificadas não foram avaliadas por poucos players. E tem um outro valor que a gente gera com a questão da avaliação de investidores e de executivos, que é a possibilidade de negócio. Então, toda startup vai ser avaliada por um número X de executivos, esses executivos vão avaliar um número Y de startups. Essas conexões que a gente faz, elas pouco provavelmente aconteceriam num ecossistema normal. Que ou a startup não ia achar a pessoa certa, ou o executivo não ia conseguir achar a startup. Então, quando parte do processo vira essa conexão, a gente cria novas redes e fomenta mais o mercado latino-americano. Independente da startup ter sido qualificada para ganhar o selo ou não, ela consegue gerar novas possibilidades de negócio para se desenvolver. Bacana. Eu queria abrir aí, se alguém tiver alguma pergunta,
Luiz Otávio, você chegou a se posicionar aí. Não sei se você queria fazer alguma pergunta, não. Fique à vontade, tá bom? Eu queria entender um pouco mais aí. Quer dizer, eu entendi o formulário, né, que vai localizar, quer dizer que essas startups são dessa categoria e é uma categoria que os investidores procuram, querem essa aproximação. Mas no caso de fazer um hub, o que um hub faz? Quer dizer, eu entendo um conceito genérico, mas no caso vocês são bem especializados, então tem algum diferencial. Sim. O que a gente possibilita como hub, né? Qual que é o nosso hub? Existem diversos tipos de hub. Exatamente, Maria Luísa. Como que é o nosso hub? O hub que a gente faz? A gente cria hubs digitais, né? Então as empresas, elas não precisam mais ter necessidade às vezes de investir em um prédio ou ter um asset parado ali para conseguir desenvolver os seus processos de inovação. Uma vez que ela monta um hub digital, o Innovation Latam, elas criam um canal de comunicação com o ecossistema inteiro, a nível América Latina. Então, as empresas passam a comunicar quais são as suas dores e quais são as suas necessidades em relação à tecnologia e inovação. A gente estrutura tudo isso numa página e num sistema que a gente criou por trás de gestão da inovação e ficamos responsáveis por atrair empreendedores que resolvam essas dores, né? Então, no final das contas, a gente está exponencializando a solução de dores num caminho reverso. Então, ao invés das empresas irem atrás de soluções que podem resolver as dores, a gente divulga essas soluções para o mercado e aí as startups que são mais criativas, mais rápidas e mais eficientes falam, cara, eu resolvo essa sua dor de uma maneira rápida e mais barata no final das contas. Então, o patrocínio está ligado à dor. O patrocínio que eu digo assim, você tem uma empresa que vai te contratar teu hub, ele é que tem a dor. Ele que tem a dor. Ele que tem a dor. Que pode ser uma dor específica, do tipo, cara, João, eu quero resolver a entrada e saída de funcionários no final de semana. Pode ser uma dor extremamente específica, ou a empresa, ela também pode deixar um canal aberto. Do tipo, cara, você sabe Furnas, nosso cliente. Você sabe o que a gente faz. Como você acha que a sua solução pode ajudar a Furnas de algum jeito? Eu tenho uma solução de nota fiscal, eu tenho uma solução que mensura melhor a corrente elétrica, eu tenho uma solução de RH e eu acho que eu posso ajudar desse jeito. Então, existe a possibilidade de, ao invés de resolver uma dor específica, a empresa cria um hub para ouvir o mercado. Sim. Todo mundo está achando que pode resolver minha dor. E muitas vezes vai achar uma solução que ninguém tinha ideia que poderia resolver e que vai acabar sendo muito mais eficiente, porque isso é que tem provado todas as teses aí de relacionamento com startups no mercado. Mas além da dor, pode ser um desejo também, né? Pode ser uma empresa que tem um desejo de inovar, de fazer um determinado, enfim, atividade mais ligada à inovação, enfim, à tecnologia, ela vai buscar também participar do hub em termos de aplicar esse investimento, né? Acredito eu. Sim, existem diversos perfis, né? O que é legal é que tem empresas que querem contratar as startups por meio do hub digital que a gente monta, e existem empresas que chegam até a querer adquirir essas startups. Então, cara, João, Innovation, abre esse hub, a gente quer identificar startups que resolvam nossa dor, mas existe a possibilidade da gente querer, inclusive, adquirir ou investir essa startup. Tem a ver com a minha pergunta, posso? Pode, lógico, claro. Deve. Então, a pergunta é a seguinte, já que você colocou essa situação de querer investir, de querer adquirir, como é que é o relacionamento em geral dessas empresas com as empresas do Hub? Quer dizer, inicialmente tem uma proposta e ele faz o investimento e ganha uma parcela dessa empresa. Mas, por exemplo, propriedade intelectual, como é que funciona? Uma vez que ele já colocou a dor, esse produto é um produto que vai ser escalável ou é um produto que vai ser direcionado para a empresa que está com a dor? Essa, em geral, esse investidor que quer adquirir, em geral, é um investidor mesmo? Não deve ser. Ou é uma empresa como Furnas, por exemplo, já tem um
mercado específico e ele quer incorporar isso no produto da empresa deles. Legal. Como que funciona, né? Furnas, por exemplo, ela não está investindo. O hub que ela montou foi exatamente para encontrar fornecedores. Então, ela está buscando startup para contratar em diversas frentes. Aliás, se tiver alguma que quiser aplicar, as aplicações vão até o dia 30 agora para essa nova onda. Mas Furnas quer só contratar. Então, não existe ali, não é uma chamada para investimento. As perguntas que estão sendo feitas para as startups, elas não são perguntas que vão definir um valuation ou que vão saber se a startup está aberta a receber dinheiro ou não. São perguntas para saber se a startup tem cases comprovados e se a startup consegue fornecer a solução dela para Furnas resolvendo a dor. Bacana. Quando a gente tem iniciativas voltadas para investimento, que a gente já rodou programas com aceleradoras que usaram a gente os nossos hubs para recrutar startups também, aí a gente tem um outro perfil de pergunta e um outro perfil de startups que a gente atrai para essa convocatória, para esse hub, para essa problemática. Então, aí sim, a gente vai ao mercado, identifica quais são as startups que estão no estágio que aquela aceleradora quer e que querem receber investimento. Aí essas sim realmente vão ter um aporte de investidores, na maioria das vezes profissionais, né? A gente tem alguns filtros aqui, não é qualquer iniciativa que é divulgada, porque acho que pode ser prejudicial para o ecossistema. Então a gente tem todo um filtro para validar o que passa e o que não passa nos hubs que a gente desenvolve. E nesse caso, a propriedade intelectual, quando há uma contratação, por exemplo? Quando é uma contratação, a propriedade intelectual, na maioria das vezes, eu ainda não vi sendo diferente disso, para ser sincero, é da startup. Entendeu? Eu estou entrando como um fornecedor. Legal. Entendeu? Bem bacana. Mas essa questão... Desculpa, eu sei. Não, conclui, por favor. Essa questão da propriedade intelectual, ela é bem delicada, né? Por exemplo, quando você co-desenvolve num processo de inovação aberta, existem algumas discussões de quem é o proprietário, mas assim, nos nossos cases, a propriedade intelectual é da startup, do jeito que a gente opera aqui até hoje. A gente acredita que quando você dá a propriedade intelectual, mas você entende que a propriedade é da startup, você dá a chance a ela de alavancar, de crescer e depois retornar como um fornecedor mais competente para aquela mesma empresa, porque ele vai ter experiências com outras empresas, vai se aprimorar e vai poder voltar e oferecer um produto melhor ainda. Sim, sim. Tem um fluxo de aprendizagem que é assim muito bom para os dois lados, né? Tanto para as startups que começam a navegar dentro de uma grande organização, fomentar carteira de clientes, etc. E principalmente para as empresas, que começam a entender o que é essa solução tecnológica exponencial que está resolvendo dores de maneira muito mais eficiente, que consegue se ajustar a quase tudo. Né? Legal. Então, uma dúvida, enfim, só para confirmar, dentro da metodologia que foi construída aí com a Fundação Dom Cabral, a ideia foi atrair, né, para esse mapeamento startups que tenham, ou que estejam baseadas nas 17 metas de desenvolvimento sustentáveis das Nações Unidas, né, no ODS, que você comentou aí. Esse já é, de certa forma, um pré-requisito para atrair investidores que querem realmente buscar impacto nesse ecossistema, pelo menos nessa visão socioambiental? É esse o propósito já de partida? Não, esse não é o propósito de partida, na verdade. O objetivo do iMact não é trazer investidores para as startups, mas qualificar as boas startups. E a gente entende que lá no final isso vai trazer bons investidores e vai trazer empresas mais qualificadas e que estão realmente preocupadas com a questão socioambiental para contratar. Isso é um efeito que acaba acontecendo, até porque o nosso corpo de jurados deve ter aí uns 20 investidores de VCs latino-americanos participando. Então, isso vai acontecer. Bacana. Fala um pouco sobre... Bom, a gente já está uma semana do encerramento das inscrições, pelo que me parece, né, pelo que você comentou.
qual o perfil das startups que têm participado, em que estágio elas estão e como é que está aí eu diria assim, a capilaridade disso na América Latina. Quer dizer, eu acredito que o Brasil seja um grande player nesse, se eu posso chamar de player, né? Nesse ecossistema de startups, acho que tem um percentual, acredito que relevante nisso. E para a gente que, de certa forma, acaba tendo um foco muito no Rio de Janeiro, né? A gente está numa associação das empresas, né, do estado do Rio, a gente acaba tendo um foco no máximo no Brasil, quando a gente compartilha com algumas outras coligadas, com outras regionais e com empresas que, de certa forma, participam do nosso mercado aqui. A gente conhece pouco da América Latina. Então, eu ia pedir para você, se puder discorrer sobre, né, mais uma vez, o perfil dessas startups que estão participando, como é que está essa distribuição na América Latina toda, e comparado com o Brasil, quais seriam os países que estão mais evoluídos dentro dessa capacidade de enganjar inovação utilizando startups? Legal. Hoje, em relação ao nosso perfil de startups, a gente tem uma distribuição muito interessante, né? A menor parte das startups que estão se inscrevendo para o iMact hoje, a gente está entre 7% e 10% estão em momento de ideia. A gente tem ali 20% a 25%, isso é orgânico, né? Então não tem esse valor na curva. Mas 20% a 25% estão com MVP, testando os produtos. E aí o restante, que vai dar ali entre 60% a 70%, já estão em momento ou de tração, que é crescendo, conquistando novos clientes, ou scale-up, que já são startups que estão ou internacionalizadas ou internacionalizando as suas operações. O que é muito interessante quando a gente fala de América Latina, né? Porque você tem uma excelente startup na Argentina que anda um pouquinho para o lado, já está no Uruguai, fornecendo seu tipo de serviço. De novo, volto a falar, a gente tem dores muito similares. Então, quando a gente fala de impacto, educação, acesso a crédito, saúde, são dores que a América Latina tem em comum. Então, essas conexões para o setor, para startups ligadas às 17 ODSs, elas são muito benéficas para a nossa região em si. Então, esse é um projeto que está sendo completamente multiplicador, no final das contas, né? De impacto, de inovação, de exposição, está bem interessante. E aí, quando você fala, Jaci, da questão de países, hoje a gente já está com 15 ou 16 países da América Latina que se inscreveram, né, que estão se inscrevendo, a gente ainda tem mais 6 dias de inscrição. A maior parte, obviamente, é o Brasil, né? O Brasil hoje representa aí quase 50% das startups da América Latina. É um mercado que está mais conectado com a inovação, né? Quando a gente fala não só pela quantidade de startups, mas pela quantidade de empresas, pelo PIB, ele acaba naturalmente se destacando. Mas você tem outros países na América Latina que também têm desenvolvido um papel muito interessante quando a gente fala a respeito de startup. O México, Colômbia, Peru, Argentina, são países que têm se destacado também, que têm chamado a atenção de investidores internacionais. O Peru ele tem crescido muito nos últimos anos, assim. Então é super interessante ver a evolução de um país que é pequeno, né? Nesse âmbito da inovação. Eu esqueci de comentar do Chile também, que obviamente eu acho que é um dos melhores países da América Latina para se empreender hoje em dia. A gente tem como olhar esse edital online, sei lá, assim, para saber se tem alguma dúvida, já que está chegando no finzinho, aí vai que tem alguma coisa assim que ninguém vai saber fazer na hora e não vai ter tempo de tirar dúvida com você. Uhum. Então, todas as informações, se você acessar innovationlatam.com e clicar, se o site estiver em inglês, challenges, português, se você for em desafios, o primeiro box no marketplace que a gente tem já é o da Fundação Dom Cabral, que é do iMact. Então, ao clicar ali, você vai ter mais informações sobre o processo, sobre como que funciona a dinâmica, quem são as empresas que estão patrocinando, quem são os avaliadores. Se você clicar em aplicar, você já consegue começar a conhecer um pouquinho mais de tudo que vai ser tratado no projeto. Então, a gente identifica o perfil das startups,
as startups respondem às perguntas específicas que foram desenvolvidas para a metodologia de pesquisa, né? E aí, numa dessas etapas, você já consegue, inclusive, ter acesso completo ao edital. Depois de você fazer o cadastro na plataforma, caso não tenha cadastro na plataforma do Innovation Latam. Tem alguma pegadinha? Tem pegadinha. Tem pegadinha. Das 17 metas, né, do desenvolvimento sustentável, lá dos ODS que você colocou, qual é a maior concentração? Mais ligada aqui. Porque são várias, né? 17, enfim. A gente tem... Ligado à fome, ligado à educação, saúde, sei lá, coisas também submarinas que eu vi que preservando a lei, né, a vida embaixo d'água, enfim, tem várias ODS aí. Qual que tem mais apelo, né, ou pelo menos eu diria aderência aí ao mercado latino-americano? O que tem dado mais impacto? Tem uma observação interessante que a gente vê nas startups que aplicam e que é super válida, inclusive isso aconteceu no projeto Leapfrogging do ano passado, que são as startups que elas geram impacto em mais de uma ODS, né? É uma solução que auxilia diversas frentes de maneira simultânea. Hoje, em relação aos aplicantes desse ano, a gente ainda não fez esses estudos que vão ser feitos quando a gente fechar as inscrições na segunda-feira, tá? Mas vemos muitos temas ligados à erradicação da pobreza, tá? Seja de incentivo a crédito, seja de fomento a outras iniciativas, e a questão da educação de qualidade também. Acho que as edtechs estão varrendo o mercado aí, sendo cada vez mais atrativas, gerando cada vez mais impacto. Não precisa nem falar que a questão do Covid que a gente está vivendo acelerou muitas dessas startups, né? Uma delas, que participou inclusive no ano passado, chama Agenda Edu, é uma startup aí que está despontando. Depois que começou a pandemia, ela virou uma das soluções mais buscadas, uma das startups com maior crescimento em busca no Google, 200%, 300%, não sei ao certo esse número, exatamente porque as escolas queriam se digitalizar, os pais queriam entender melhor esses novos sistemas, então acabou despontando muito. Mas erradicação da pobreza e educação são certamente aí setores que se destacam bastante. Então, seria o caso de não fazer isso, já que deve ter bastante concorrência, ou acha que o mundo está precisando disso mesmo? Eu acho que, na verdade, tem que ir atrás. Quanto se tem mais gente aí, não é um mercado que chamam de winner takes all, né? Quem se desenvolver primeiro leva o mercado. É um mercado que tem muito espaço para cada vez mais inovação, para cada vez mais ações de nicho, né? Quanto mais nicho você tiver, você pode criar novas necessidades, e existem muitas dores ainda para serem desbravadas. Então, assim, eu acho que tem que enfiar a cabeça aí, porque tem mercado para todo mundo e tem muito espaço para inovação. Mas tem outros assuntos também, né? Então, tem chance aí da gente pensar diferente. Eu cheguei a ver, João Pedro, eu até anotei aqui para não esquecer. Eu vi um artigo do professor Felipe Monteiro, lá do INSEAD, falando sobre a edição de 2019. Eu acho que está baseado, talvez, nesse comentário que você fez aí do Leapfrog, né? Qual é a evolução que você está vendo da edição de 2019 para 2020, considerando, enfim, esse tema que a Maria Luísa colocou, que é a pandemia, que, de certa forma, acelerou um pouco aí, até esse exemplo também que se deu aí das edtechs aí. Qual é a diferença, né, de uma edição antes da pandemia e agora na pandemia? Como é que você está percebendo até agora esse movimento da edição de 2019 comparado com a que você está montando agora em 2020? Legal. A gente até está tratando a respeito da questão do Covid nessa pesquisa. Então, é parte da identificação e da metodologia desenvolvida saber como que o Covid afetou cada uma dessas startups. Porque a gente sabe, algumas foram afetadas para mal, né? O mercado inteiro foi afetado para mal, mas teve outras que tiveram grande destaque, né? Não só a Agenda Edu, mas qualquer tipo de ensino à distância, né? de fomentos desse tipo tem crescido.
De maneira geral, o que a gente vê, Jaci, é um maior interesse do mercado, de empresas, principalmente, em se conectar com startups de base tecnológica. Porque eu acho que teve até um estudo que saiu recentemente, uma notícia ontem, essa semana, que falou, cara, as startups, quanto mais base tecnológica as startups tinham, quanto mais digitalizadas essas startups estavam, menos elas sofreram por conta do Covid. Então, a gente vai sentir no final da pesquisa e a gente vai ter uma percepção muito clara de quem foram os empreendedores e quais foram os setores, e aí ligado às 17 UDS, que se aproveitaram para desenvolver mais. E a gente vai saber exatamente, talvez, aqueles que foram mais prejudicados, entendeu? Mas, assim, a gente sabe que vão existir diferenças e que quanto mais digitalizada essa startup melhor ela foi. Ela decorreu, né, e se desenvolveu nos últimos meses. Mas acho que a gente teve acesso a essa pesquisa. Acho que, pelo menos, Maria Luísa, circulou no nosso grupo que as empresas mais digitalizadas foram as que, de certa forma, fizeram, né? Passaram melhor pela crise. Eu até compartilhei aí com vocês, até me preocupei. Eu compartilhei. Eu, particularmente, fiquei impressionada, porque logo quando eu entrei em 2019, o primeiro editorial do AD que eu como presidente da CESP, publiquei foi um artigo falando não é a crise, é preciso digitalizar, senão as empresas vão morrer e as cidades também. E eu falava que a digitalização era necessária porque o mundo novo é esse. E aí eu usei uma série de argumentos assim, bem concretos, nada filosófico, não. Bem concretos, até mostrando dados que as pessoas comuns que não acreditam nisso são os maiores fatores de compra online, de abandonar o mundo físico e para o mundo virtual. Sim. E aí aconteceu isso para comprovar, quer dizer, houve uma crise excepcional, que a gente não imaginava que ia acontecer, mas era uma tendência, só acelerou um pouco. Exatamente. Acelerou todo o processo de digitalização e o e-commerce, pessoas que não compravam passaram a comprar. Eu mesmo que me achava tecnológico, descobri que tinha muito mais tecnologia para eu utilizar no meu dia a dia, entendeu? Fazer compra de supermercado, de pedir qualquer coisa de farmácia, eram coisas que eu não fazia, apesar de eu ter 700 aplicativos no celular e estar sempre, né? Putz, não, eu sou tecnológico, eu estou super engajado, eu já estou digitalizado, não estava nada. Agora pode ser que eu comece a estar ficando, mas eu não estava. Descobri que eu não estava. O chato é que a gente vê algumas empresas que têm qualidades e que se recusam a se digitalizar. Sim. Aquela empresa Xodó, que tinha um produto ímpar, uma coisa bem muito particular, que era de qualidade de verdade, ele disse, não preciso disso. E para ele não é, eu imagino, né? A gente nunca sabe a realidade do outro, mas que não pode ser tão complicado assim, no meu ponto de vista. São diversas barreiras que existem hoje aí para digitalização e inovação. E nas consultorias que a gente dá, o que a gente mais identifica é a questão da cultura, né? É a cultura da inovação, é a questão do senso de participar de tudo que tem acontecido nos processos internos das empresas. E aí acho que até visando facilitar isso, a gente desenvolveu uma funcionalidade no Hub, nos hubs que a gente desenvolve, que as empresas podem colocar até 1.000, 2.000 funcionários na plataforma para conhecerem as startups que estão aplicando. Então, você começa a engajar, você começa a ter a opinião de todo mundo e você começa a soltar sementinhas do que são bons cases, né? Isso acaba fomentando, inclusive, o lado da startup, que muitas vezes, quando tem a opinião de diversas pessoas da empresa, ela é mais facilmente contratada. Então, a gente fez um ganha-ganha-ganha com essas funcionalidades que a gente aplica aí nos hubs. Muito bacana. Eu queria deixar a oportunidade aí para os participantes fazerem perguntas aí. Eu vi que o nosso colega Álvaro Cisneros entrou e ele recentemente aí, não sei se ele fundou, se ele de certa forma abraçou, acolheu uma startup. Eu não sei se o Álvaro tem alguma colocação para a gente aí, Álvaro, como nosso diretor. Amigo Jaci, beleza? Tudo bem?
Beleza, peço desculpas que eu cheguei atrasado, estava bem interessado em estar com vocês desde o início, acho que perdi o fio da meada, mas sim, a gente criou o Vacine-me, sou sócio, sou CTO também da solução, e que basicamente democratiza a aplicação da vacina em casa no Brasil, né? Agora você pode estar na América Latina, viu? A ideia é essa mesmo. Divulgar isso na América Latina. Mas primeiro precisamos dominar o Brasil, né? Essa coisa de internacionalização, a Luísa sabe bem, né? Temos que conquistar o país primeiro antes de ousar ir para fora, né? Claro que você já desenha um projeto com uma visão de internacionalização, mas você precisa dar os passos aqui primeiro, né? Mas pessoal, eu perdi o fio da meada, então eu não vou nem comentar para não pagar mico aqui, tá? Ou já se perdoa. Eu te passo meus contatos depois, Álvaro, e a gente pode aí trocar figurinha, fica à vontade. Uhum. Eu acho até que essa startup do Álvaro tem muito a ver com o tema, né? É um bom candidato, não? Certamente. Eu provoquei ele no início aí, mas basicamente, Álvaro, só retomando alguma coisa, o João Pedro pode colocar, o Impact acaba sendo o selo, não é uma disputa, uma premiação que tem justamente o reconhecimento do trabalho que faz no seu país, né? Não necessariamente em toda a América Latina, ligada aí às 17 metas de desenvolvimento sustentáveis das Nações Unidas, né? E uma delas é a saúde, né? Como é que você democratiza a saúde, o acesso à saúde e algumas coisas. Então, vale a pena conhecer, porque basicamente tem startups de todos os estágios, pelo que eu entendi com o João Pedro. Sim. E, de certa forma, a avaliação vai levar em conta também o estágio que a própria startup está. Acho que, basicamente, se você puder comentar, João Pedro, acho que é mais, dependendo do estágio, o propósito e como isso está preparado para inovar, não é isso? Antes de passar para o Pedro, eu tenho um outro boné, além de ser vice da Luísa, com muito prazer. Lá na Federação ACESP, eu sou diretor de sustentabilidade. Então, o que a gente conduz lá? Porque eu vi que a pegada podia ser um pouco por aí também, né? A gente, por exemplo, conduz tecnologia assistiva, né? Inventário das empresas que fornecem esse tipo de solução. A gente tem uma pegada do processo de reciclagem do lixo eletrônico no Brasil. E tem todas as iniciativas de TI ligadas à sustentabilidade, é uma praia que a gente está debaixo desse guarda-chuva, né, de sustentabilidade dentro do contexto da CESP, né? Se você achar que tem alguma conexão, também vale a pena você comentar junto, por favor. Legal. Vamos lá. Então, sobre a questão do perfil, e depois eu respondo essa sua segunda pergunta, mas a questão do perfil, a metodologia desenvolvida, ela está focada nas startups que já estejam gerando algum tipo de impacto e que consigam mensurar o impacto que gera, né? Como vai ser dado um selo do tipo, cara, a startup X realmente está engajada, gerando impacto, é necessário que já tenha um produto que esteja rodando e que estejam sendo coletados dados sobre esse mercado. Porque o objetivo é conectar isso, é criar esse selo para fomentar a conexão entre empresas, né, principalmente investidores, e principalmente pelo lado da empresa a gente entende que há uma necessidade de produtos já rodando, né? Então isso acelera tudo no mercado. Quando a gente tudo bem? Tranquilo. Tá. Quando a gente fala a respeito da sinergia entre TI e entre sustentabilidade, o impact, eu acho que existem diversas iniciativas, né, e sinergias que podem ir tanto para o mundo físico quanto para o mundo digital. Eu acho que se a gente for falar do mundo digital, existem hoje ferramentas e soluções que estão sendo desenvolvidas para proteger a informação das pessoas, privacidade de dados.
ações que são voltadas aí para conseguir proteger crianças menores de idade de aí N potenciais criminosos que existem, né? Então você tem soluções que são aplicadas digitalmente, criptomoedas que estão conseguindo fazer uma melhor distribuição das informações, de dinheiro, tecnologia blockchain que está garantindo que um produto sustentável ele realmente chega na ponta sendo sustentável. E a gente tem um pouco do mundo offline, por assim dizer, da tecnologia, que são o que é feito, por exemplo, com os resíduos sólidos, né, de produtos eletroeletrônicos que são utilizados pelas empresas. A gente tem startups que são focadas em meta-reciclagem, que se inscreveram. Né? Meta-reciclagem é você pegar a peça inteira e reaproveitar a peça inteira, né? Ao invés de você moer e retransformar. Então, isso são iniciativas que estão transformando o mercado de pouquinho em pouquinho. Respondi sua dúvida, Álvaro? Desculpa. Eu estou entendendo que nós estamos falando de uma premiação, que na verdade é um selo, né? É uma competição por um selo, não é isso? E aí vai passar por um critério de seleção e se ganha o selo ou não, confere? Isso. Não é uma competição, tá? Confere, mas não é uma competição e não é um ranking. Não tem um limite de ganhadores, não tem primeiro e terceiro colocado. Cara, você gera impacto. Ponto final. Bom. E quem está patrocinando isso? A gente tem 3 patrocinadores. A Egea é o patrocinador Platinum, né? Que é saneamento, empresa de saneamento do Sul. A gente tem a Yoshi, que é a empresa de engenharia. E a gente tem a Grant Thornton, que é a consultoria, né, auditoria global. E essas empresas estão entrando para gerar impacto social, com uma iniciativa, uma pegada de sustentabilidade, ou tem monetização por trás disso? Elas querem conhecer os cases, né? Algumas querem conhecer os cases para se conectar com essas startups, né? Para melhorar toda a pegada delas. E elas também querem fomentar essa iniciativa. Né? Tem muita questão de tipo, putz, cara, eu vou fomentar o empreendedorismo, eu vou fomentar a inovação e eu vou fomentar iniciativas de impacto socioambiental. Então a gente consegue juntar todas essas ações em uma só, entendeu? Grant Thornton, São Paulo. Grant Thornton, Brasil. É uma coisa é São Paulo, né? Isso. Muito bom. Você já falaram de próximos passos aí? Não entendi. Já falaram de próximos passos? Os próximos passos, o prazo de inscrição ele se encerra agora na segunda, dia 31. Tá? Então, até meia-noite da segunda, as startups vão poder se inscrever no iMact. Na sequência, vem toda a etapa da metodologia de pesquisa que é liderada aí pelo professor Fábio Salum, da Fundação Dom Cabral, e a terceira etapa é a avaliação que vai ser feita por executivos de grandes empresas, mais diversas, e investidores de toda a América Latina. Pergunta do Victor ali, acho. Eu não estava acompanhando o bate-papo aqui. Victor, por favor, fica à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer te ver, viu? Saudades, Jaci. Saudades. Faz tempo que a gente não se vê. Até fiquei muito feliz de saber que você está na CESPRO, né? A minha empresa já participa da CESPRO aí há 34 anos, eu acho. Então, mas aqui eu não estou como membro da CESPRO, estou como professor, né, do COPEAD. Fica à vontade. É um prazer tê-lo aí, Vitor. A CESPRO é uma associação vibrante, viu? Não. Você faz parte. A gente tem sido parceiro aí mais de 30 anos na CESPRO. Bacana. João Pedro, uma coisa que me atraiu a minha atenção quando eu vi o convite para essa sessão foi o fato de que um selo, ele, por mais apurado que seja a metodologia, que eu tenho certeza de que ela está bem desenhada, ela olha para o passado. Né? O grande desafio dos selos, sob o ponto de vista de estratégia e marketing, é que você concede esse selo institucional com uma espécie de garantia de alguma coisa. Né? E aí, como é que você faz para acompanhar
né, o futuro dessa empresa, né? Esse tem sempre sido uma dificuldade, um desafio quando alguma instituição planeja, né, colocar esse selo, porque esse selo, ao mesmo tempo, ele serve como uma garantia de imprevisibilidade para os diversos mercados institucionais, mas, ao mesmo tempo, você chancelou e aí, muitas vezes, você perde o direito de continuar olhando para ver se aquela empresa continua com as mesmas práticas que fizeram com que ela obtivesse o selo. E isso é sempre um desafio institucional para quem concede esse selo. Então, eu sempre fico muito preocupado de saber como é que você faz isso, até porque uma startup, em geral, a gente está falando de uma empresa muito ágil, né? E dependendo do estágio onde ela se encontra, evidentemente. E essa agilidade, às vezes, ela se traduz em pivotar o negócio, sair de uma linha e ir para outra, enfim, essa agilidade que é característica de uma startup em cima dos seus movimentos iniciais. Então, eu fiquei imaginando, mas que desafio esse é conceder um selo, por melhor que seja a metodologia, para uma empresa dinâmica, ágil, às vezes no estágio inicial, e a tua chancela fica lá com ela. Legal, não, excelente pergunta, Vitor. Eu não sei se eu vou conseguir te responder com toda a primosidade que a equipe da Fundação Dom Cabral iria, mas eu acho que tem alguns pontos que a gente consegue destacar, sim. O primeiro é que esse selo ele tem uma validade, ele dura 1 ano. Tá? É uma comunicação que essa startup no próximo ano ela está com potencial de continuar seguindo as métricas que ela enviou. Né? Então, essa é uma primeira métrica para garantir aí, seguindo exatamente o que você falou. A startup pode ser que em 6 meses ela mude tudo, né? Vai do transformar resíduo sólido para, sei lá, fazer chiclete, dá, né? Mas parte da metodologia que está sendo desenvolvida, que visa qualificar as startups que já estão mensurando, ela engloba essa questão de potencial de pivotagem de cada uma das startups. Isso vai acontecer? Isso pode acontecer? Sim. A gente minimiza com a questão da validade do selo. Em segundo lugar, com as perguntas de métrica. Né? Você sabe quando você tem métricas X, Y, Z, a depender do setor, a depender da startup, a depender de N fatores aí, de novo, que eu não sou a melhor pessoa para entrar no detalhe, mas a depender das métricas que já estão sendo computadas, a chance de você se desviar muito delas, elas acabam sendo maiores ou menores. Muito obrigado. Vitor, eu me comprometo aí de buscar na Fundação Dom Cabral alguma resposta também, porque eu acho que esse é um aspecto muito interessante que você colocou, entendeu? Até para gente. Eu estou pensando mais em proteção da Innovation Latam, né? Com certeza. Institucionalmente é o selo dele, né? Então, às vezes basta uma empresa ou duas que faça alguma desgraça, né? Principalmente quando a gente está falando de questões sociais ou socioambientais, eventualmente. E aí diz, poxa, essa é uma empresa chancelada, né, pela Innovation Latam, né? Então, o programa já foi, né? Essa ela tem um prazo de validade bacana, mas assim, eu me comprometo aí de buscar, até porque eu sei que você gosta de conhecer essas metodologias, a gente se compartilhar. O conhecimento tem que ser compartilhado. Eu me comprometo com você, bacana. Bom, temos mais alguma pergunta dos nossos participantes? Eu já me inscrevi, já fui ver como é que era, já vi quais são os termos, para dar uma olhadinha, já compartilhei. Deu certo, então. Eu pensei os termos, eu entrei até lá, escrevi, cheguei lá naquela fase, e aí já compartilhei para algumas pessoas e vamos ver. Mas Innovation Awards Latam, é isso? innovationlatam.com. Ah, tá bom. Que bom que deu certo, então, Maria Luísa. Pode se inscrever lá, vai até o final, já manda a dica, já manda a crítica, já fala tudo pra gente, que vai ser um prazer ouvir aí seus comentários. Por enquanto foi tudo muito tranquilo, tanto que eu cheguei a esse ponto e já fui adiante. Muito simples. Estamos trabalhando para ser simples. Eu já tive referência, Maria Luísa, que a plataforma do Open Innovation lá do Innovation Latam é muito boa. Tem
algumas empresas muito críticas aí que utilizam. Tá. Aí, então, já que estamos nesse finalmente, essa plataforma poderia ser usada, por exemplo, para a CESP fazer um hub também? Sim, a gente estrutura toda a plataforma digital para a CESP ter o hub dela e conseguir identificar, por exemplo, as dores dos associados e fomentar no canal de inovação. E, além disso, a gente auxilia não só com essa parte tecnológica e de recrutamento das startups, mas também com a identificação e estruturação de toda a iniciativa, né? Desde o que pode vir antes até o que pode vir depois, com o relacionamento com esses empreendedores. Então, o Vitor, por exemplo, na empresa dele, pode colocar dor lá no nosso hub, que a gente vai construir, não é isso, Maria Luísa? Sim. E a gente ajudá-lo a encontrar uma startup, não é isso? Certamente. Olha, uma empresa de 34 anos, com certeza, tem várias dores, né? Nossa! Até reumáticas, né, Vitor? Isso. Eu fico feliz com a ideia. Você é um dos primeiros a colocar algumas dores, Vitor, desafios lá. Mas certamente tem muita coisa bacana, muita inovação, e aí esse nosso ecossistema de empresas de tecnologia, algumas mais maduras, outras começando agora, tem muito a trocar, né? Claro, isso mesmo. Tem um comentário bom, né, de um dos conteúdos que saiu, que se não me engano, acho que era da Riachuelo, que o diretor de inovação deles falou, cara, a gente começou a contratar startup para substituir os nossos fornecedores tradicionais e hoje a gente gasta 10% do que a gente gastava com os fornecedores tradicionais. Então, você tem uma economia e um ganho de escala nas empresas que é ímpar, assim. Mas nesse exemplo, João Pedro, qual é a base de ganho aí? Porque é um ganho absurdo, né? Enfim, ineficiência, enfim, estoque exagerado, não sei, porque realmente é vigoroso isso, 90%. Eu achei fora da curva também. Se não fosse um dado que estava sendo divulgado pela Riachuelo, eu provavelmente não ia recompartilhar ele com ninguém, mas eles falam, a gente começou a contratar startups, estamos gastando 10% do que a gente gastava em algumas frentes. Posso tentar explorar, eu não fui no detalhe, eu repassei pela confiança que eu tenho nas pessoas lá que divulgaram essas informações. Bacana. Mas eles publicaram isso, não publicaram? Eu acho que... Sim. Isso para o Vitor Almeida, que trabalha com shopping, aí deve ser realmente uma experiência boa para conhecer. O mundo de shopping é um bom exemplo de conexão entre empresas mais tradicionais e startups. Os nossos shoppings brasileiros, eles abraçaram, né, a tecnologia e a transformação digital de uma forma muito intensa. Então, a pandemia só veio intensificar isso, mas as soluções elas são híbridas. Você tem várias iniciativas de lab dentro dos principais empreendedores de shopping, e você também tem, no setor imobiliário, você tem o Meet Hub, por exemplo, que é um ecossistema bastante interessante de soluções para a parte de real estate, e com as PropTechs e as Construtechs. Então, isso aí está funcionando muito bem. Uma coisa alavanca a outra. Como a gente é uma comunidade pequena, Vitor, tem um dos participantes nosso aqui, que é o Roberto Moro, não sei se ele está ainda aí, ele tem oferecido algumas soluções aí para shoppings. Enfim, uma startup que fez uma apresentação no nosso Cities of Tomorrow, Maria Luísa, do ano passado. Não sei se o Roberto ainda está aí. Opa, tô aqui sim, gente. Tô aqui sim, gente. Tudo bem? Boa tarde. Se puder tirar a câmera, eu gostaria de te ver, mas se não puder, tudo bem. Fica à vontade. Só um minutinho, gente. Eu tô sem luz aqui. Vamos lá. E aí, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Oi. Meu nome é Roberto, sou fundador da Móvel. Eu estava aqui escutando vocês, estava pensando, cara, como é que eu consigo encaixar nossa solução aqui no Innovations Latam? Eu estava até olhando os outros desafios que tem lá no site e estava dando uma olhada para ver se tinha alguma coisa voltada para o varejo.
a gente hoje tem uma solução voltada muito para o mercado de shoppings e de grandes varejistas, que é fazer o controle de fluxo e controle de ocupação nesses estabelecimentos, usando as câmeras de segurança que já existem nos locais. Talvez, eu não sei, deixar a pergunta aí para o Pedro, talvez a gente se encaixe no objetivo de cidades sustentáveis, porque a gente acelera um pouco a retomada aí pós-Covid, né? A criação da startup foi baseada nisso, foi baseada em acelerar a retomada aqui no Brasil. Não sei. E também deixar o convite para o Vitor, para, se a gente puder bater um papo depois, para a gente entender um pouquinho melhor esse universo de shopping center, que ainda é uma coisa nova para a gente aqui na startup. A gente tinha uma solução voltada para seguros e pivotou, deu uma mudada boa agora durante a pandemia, né? Claro, estou totalmente à tua disposição. A gente hoje tem uma solução de ERP, né, que controla a parte de gestão dos shoppings, e tem 300 shopping centers que utilizam a nossa solução no Brasil, fora do Brasil também. Legal, excelente. Excelente. Vamos bater um papo, que eu acho que vai sair coisa boa aí. Bacana, Roberto. Bom participar aí. Obrigado, José. Então, passamos um pouquinho da hora aí. Eu acho que foi um papo fantástico, aberto, assim, fiquei bem impressionado aí com a desenvoltura do João Pedro, no meio desse, enfim, projeto aí envolvendo toda a América Latina aí com várias startups. São quantas startups já inscritas, João Pedro? Hoje a gente bateu as 330 startups. 15 ou 16 países já, a gente precisa filtrar. 15, 16 países da América Latina. Tem startup de fora se inscrevendo. Estão roubando ali, querendo participar do projeto. Mas a gente vai só qualificar as startups da América Latina no iMact. Esse ano, né? Não sabemos o que vai rolar no que vem. Eu vi que tiveram algumas startups até, enfim, vou fazer um spoiler aqui, mas assim, dos Estados Unidos que não vão poder participar, não é isso? Sim, sim. A gente recebeu, acho que Estados Unidos, a Alemanha na última semana, e teve mais 1 ou 2 países, assim. Mas no formulário de inscrição tem opção. Tem opção, mas tem que entender quem que está se inscrevendo, né? Mais para ver para quais mercados a gente vai expandir como plataforma nos próximos anos. Tá certo. Bom, bacana, Maria Luísa. Enfim, obrigado pela oportunidade de estar trazendo esse. Obrigada, eu achei bem interessante, porque foi uma oportunidade aí de vincular, né? Não só a inovação, ligado também a essa questão socioambiental, que é uma questão que preocupa. Eu acho que o próprio depoimento do Álvaro aí, e é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? Uma coisa simples da gente descartar os nossos computadores, os nossos gadgets, que a gente, de certa forma, tem muita dificuldade. E até eu sei que é um trabalho fantástico aí que a CESP tem feito aí. Agradecer o João Pedro, agradecer a presença dos nossos queridos diretores que vieram e deixar você para encerrar o nosso radar de hoje, Maria Luísa. Então, agradeço a todos. O radar em breve estará também no YouTube. E até o próximo radar, a gente se encontra. Obrigada novamente, João Pedro, Jaci, todos que estão aí, Vitor, Álvaro, Flávia, Roberto, Rocio, Vitor, Adalberto, acho que falei todo mundo. Tchau, gente. Obrigado. Um abraço. Pessoal, obrigado pela oportunidade.